Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre a posição do Sol nas casas astrológicas, mas através de uma análise de polaridades. Quando a gente tem o Sol em uma determinada casa, aquilo que está na casa oposta pode se tornar a sombra que atraímos como conflitos em nossa vida. Então, meu nome é Ellen Carvalho, sou terapeuta astróloga, tenho esse canal Astrologia com Florais, para explicar para vocês a ligação dos astros com a natureza, com as flores, com as essências e utilizar de um recurso terapêutico para que você tenha mais facilidade na sua personalidade, em integrar essas partes para poder vivenciar de uma forma mais completa, mais harmônica, mais saudável. Então, vamos começar falando desse Sol na mandala astrológica quando ele está posicionado na casa 1, que é a casa de Áries. Então, sempre que é feito o mapa astral, nós vamos ver a posição de todos os planetas nas casas, mas o ponto central do nosso mapa é a posição e a energia do nosso signo solar. Mas se ele está numa determinada casa, representa aquela área da nossa vida que vai estar sempre em destaque, em enfoque e que vai nos forçar a vivenciar experiências correspondentes àquela casa. É como se fosse uma área da nossa vida, um palco que a gente tem que aprender a se virar nos 30, aprender o que existe ali, né, naquela realidade, como se fosse um teatro que nós temos momentaneamente que vivenciar, até que a gente não esteja mais aqui e vai vivenciar novas experiências. Então, quando a gente tem o conhecimento de onde está posicionado o nosso Sol, a gente tem a chance de integrar mais a relação da seguinte questão: será que eu estou realmente focado naquilo que eu vim fazer nessa vida? Ou será que eu estou deixando com que as sombras, as assombrações, os medos, a interferência daquilo que está numa posição oposta, que representa o nosso inconsciente, aquilo que a gente não quer ver, interferindo na nossa vida? Então, se a gente vai falar de um Sol de casa 1, que é a casa de Áries, nós vamos ter que olhar sobre a casa oposta, que é a casa 7, que é a casa de Libra. Então, se você tem um Sol na casa 1, você também vai ter a energia daquele signo que está na casa oposta. E isso vai representar aquela vivência de você querer muito desenvolver sua identidade, sua personalidade, seu poder de ação, seu poder de iniciativa, da coragem, mas muitas vezes tendo que olhar para o outro, para o relacionamento, para o seu parceiro, para o seu sócio, para aquilo que está representando a casa oposta, que é a casa de Libra. Se você tem o Sol na casa 2, é a casa de Touro. Você tem aí um foco em olhar para os valores da sua vida, a forma como você ganha dinheiro, como que se sobrevive nessa vida, como se encontra os recursos financeiros, como se paga as contas, como se sobrevive. Mas aí você tem também a casa oposta, que é a casa Escorpião, é a casa do outro, do dinheiro dos outros. Será que você está deixando de olhar para aquilo que você realmente pode conquistar através de você mesmo, dos seus recursos, do seu trabalho? E está esperando para que as coisas venham dos outros e não desenvolver o seu potencial de casa 2, que é encontrar o seu real valor nessa vida? Quando a gente olha a posição do Sol na casa 3, já é um outro degrau. É a casa de Gêmeos, é a casa do aprendizado, é a casa do conhecimento, é a casa dos contatos familiares, com os parentes, porque através dessa convivência diária que a gente adquire nossos primeiros conhecimentos, é a casa dos cursos técnicos, dos cursos profissionalizantes, dos cursos livres, então é aquele tipo de pessoa que tem que buscar conhecimento na leitura, nos cursos, nas profissionalizações. Então é a casa de Gêmeos. Mas tem aí a casa oposta, que é Sagitário. Então muitas vezes a pessoa pode atrair aquela vontade de estar longe, distante, num país estrangeiro, buscar talvez uma fuga ou atrair situações que trazem essa realidade, para que ela às vezes tenha isso como uma sombra, né? E ter ao redor pessoas que falam muito sobre religião, sobre estudos superiores,
mas a meta e o foco de quem tem Sol na casa 3 não é viajar para país exterior, não é estar longe do que está ali ao lado dela, é focar no aprendizado que ela tem que desenvolver no seu dia a dia, nos conhecimentos, nos pequenos conhecimentos da vida, nessas pequenas trocas. Quando a gente vê a posição do Sol na casa 4, que é a casa de Câncer, é a casa que representa a família, as bases, as raízes, as ligações afetivas, emocionais, os vínculos familiares. Então a gente vai ver aquela pessoa que tem que aceitar que o palco da vida é o lar, é a casa, é a convivência, são os parentes, são os pais, é aquela origem, né? O país de origem, a cidade, o bairro, de repente aquela pessoa que está sempre ali morando no mesmo lugar. Mas aí ela tem a casa oposta, que é a casa 10, que é Capricórnio, é a casa que representa os status, carreira profissional, o destaque no mundo lá fora, a profissão. Então vai atrair às vezes pessoas que têm destaque, que têm aquela coisa do caminho profissional desenvolvido. Então é importante integrar isso, que você tem que dar uma atenção especial nessa vida, à sua base, à sua origem. Não adianta correr para trabalhar, se destacar profissionalmente, você se solta na 4 e você tem que garantir a estrutura desse lar. E agora a gente fala da casa 5, que é a casa de Leão, é a casa da criatividade, é a casa do lazer, dos prazeres, da diversão, da identidade, do ego. Leão vem, precisando se destacar. E o Sol posicionado ali vai ensinar a pessoa esse palco da vida, como é que você se destaca, como é que você se encontra nesse mundo, como é que você se diferencia da multidão, mas pode atrair a sombra oposta, que é a casa 11, Aquário. Então eu vou trabalhar me destacando dentro de uma coletividade, ou eu posso atrair pessoas que às vezes estão um pouco perdidas no coletivo, na vida, né, na sua realidade, talvez até mesmo, não digo tão só profissional, mas uma realidade de projeto de vida, daquilo que tem que realizar. Então o foco de quem tem o Sol na casa 5 é saber que essa sombra existe no mundo social, mas ela tem que encontrar esse lugar ao Sol para fazer com que mais pessoas peguem aquele exemplo, aquele brilho e possam também encontrar esse lugar na sociedade, no mundo lá fora. Agora a gente chega na última casa, que é a casa 6, que é o eixo. Como são 12 casas, então nós vamos falar dos 6 primeiros eixos, que vão representar o polo oposto, que é a casa oposta. Então a última casa da mandala astrológica é a casa de Peixes, é a casa 12. Mas quem tem o Sol na casa 6 vai ser aquela pessoa que vai precisar trabalhar muito, encontrar rotina organizada, se organizar, vai precisar aprender a liderança dos processos, do trabalho, do dia a dia, os cuidados com a saúde, os cuidados com os animais, tudo aquilo que representa a ordem. Mas vai encontrar a sombra de casa 12 para entender que mesmo que exista a ordem, também existe o caos. Então pode atrair às vezes problemas de casa 12, que seria a questão ligada ao desequilíbrio espiritual, talvez mental, lidar com alguns problemas aí de conflitos com a questão mesmo de se perder, de se perder na realidade, no mundo da fantasia, no mundo das ilusões. E aí é importante integrar que o foco é cuidar dessa realidade diária, cuidar dessa rotina, para que a loucura seja cada vez menos evidenciada. E assim acontece se a gente for falar do Sol nas casas que estão representando a sombra. Se você tem um Sol de casa 12, a sua sombra é a casa 6. É buscar a integridade também de uma rotina, dos cuidados, Às vezes você pode se irritar muito com o dia a dia, com aquilo que não está limpo, organizado. Mas se você tem um Sol lá na casa 11, você está lá no trabalho com os grupos, está lá liderando uma comunidade, tá trabalhando como líder comunitário, mas às vezes você está ali atraindo pessoas assim com o ego muito forte ou batendo de frente com você de alguma forma.
E assim funciona o eixo da nossa vida. Tudo tem que estar em equilíbrio, em harmonia. Tudo tem que representar uma totalidade. Assim como está em cima, é como está embaixo. Então, nada funciona só de um lado de uma balança. A coisa tem que estar no eixo. E a astrologia vem nos explicando sobre isso. Como que a gente equilibra esses eixos na nossa vida. Como que a gente integra esses lados dentro de nós mesmos. Então, se você está aí assistindo esse vídeo, te peço para compartilhar com quem gosta desse assunto, com quem precisa entender melhor sobre o Sol posicionado no mapa astral. Te peço também para curtir, para poder deixar seu comentário aí logo abaixo, porque os seus comentários podem ajudar outras pessoas a se entenderem sobre esse assunto, sobre essa linguagem. Te peço para inscrever nesse canal, para receber as novidades, acionar o sininho. E estou aqui para compartilhar com vocês sempre esse conhecimento que é meu trabalho, minha área. Então, meu nome é Ellen Carvalho, sou terapeuta, sou astróloga. Estou aqui para falar para vocês através desse conhecimento que representa a minha vida, a minha realidade, a minha forma de entender esta parte, né, tão necessária que é o cosmos, a totalidade, o universo, a lei da atração, a força do pensamento, a integração com a natureza. E é isso. Então a mensagem que eu quero deixar para vocês é essa: vamos integrar, vamos iluminar a casa que está nosso Sol, vamos aceitar o propósito que a gente tem em desenvolver as características dessa área na nossa vida, porque é só assim a gente vai poder encontrar o nosso lugar ao Sol, ou melhor, nós vamos poder trabalhar realmente no palco, no papel que representa a nossa realidade, ok? Então, te agradeço por ter ouvido esse vídeo até o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!